Olá, tudo bem? Conforme proposto aqui na Agenda 3 de produções de texto, a pasta da comunicação no curso técnico em desenvolvimento de sistemas da ETEC, irei fazer a apresentação e um resumo do conteúdo da apostila, destacando a importância do fichamento e as técnicas de produção textual. Além de apresentar os principais pontos da apostila, a ideia é explorar as aplicações práticas de fichamento e as técnicas de produção textual, explicando como elas contribuem para a construção de textos mais complexos e coesos, além de desenvolver uma argumentação mais forte. O conceito de fichamento. O fichamento é uma técnica de organização de informações, onde se anota e categoriza os pontos essenciais de um texto ou pesquisa. Ele sistematiza o registro de ideias, argumentos e trechos, facilitando a compreensão e revisão do conteúdo. Geralmente inclui referências bibliográficas, sínteses das ideias principais, citações diretas ou interpretações do caso do leitor. O Fábio Jerônimo Diniz, autor desta apostila, explica os 3 fichamentos, principalmente na página 8 da Agenda 3, que são os fichamentos de conteúdo, fichamentos de citações e fichamentos bibliográficos. Então vejamos ele. O fichamento de conteúdo é, em suma, a síntese ou resumo do conteúdo abordado, os pontos centrais e as ideias principais do texto. Porém, o fichamento bibliográfico, o segundo deles, contém as informações essenciais da fonte consultada, como título, autor, ano de publicação e outros dados pertinentes, além de uma breve descrição ou análise do conteúdo. O caso fichamento de citação, é o registro literal de trechos da obra, como a indicação da página, utilizando quando há necessidade de incluir citações diretas, principalmente em futuros trabalhos, principalmente os acadêmicos e científicos. A coesão e coerência, então assim, para você ter uma produção de um texto, você precisa ter uma coesão e coerência. Então, a apostila traz, mergulhando no tema, que sem coesão você não vai conseguir desenvolver algo em síntese que vai ser compreendido por todos. E então, ela aborda que tem uns 4 pontos. A coerência pode ser interna, pode ser com ideias ligadas de forma lógica ou externa, quando o texto se alinha ao tema. Segundo Charles, um texto coerente mantém continuidade, progressão, sem contradições e com as ideias conectadas. Então, ter essa ideia de coesão e conectividade é fundamental para que você tenha um texto coeso. A pontuação também é um dos elementos, A pontuação altera o sentido e o ritmo do texto. Veja, por exemplo, nesta frase: ele foi ao mercado e comprou frutas, porque precisava fazer um bolo, e também comprou alguns vegetais. Essa frase, ela está errada. O uso da vírgula antes da conjunção porque está incorreta. Em orações coordenadas sindéticas, que são unidas por uma conjunção como e, mais, ou, a vírgula não é necessária, a menos que haja uma pausa natural na leitura. Então, o correto seria assim, a frase: ele foi ao mercado e comprou frutas porque precisava fazer um bolo e também comprou alguns vegetais. Então veja que a posição da vírgula muda todo o sentido da frase e do texto. Então, um outro pilar é a intertextualidade. Eu também costumo falar e conectividade. Esse conectividade abre um aspas aí que é por minha conta, E aí, quem não se relaciona
ou não se emociona, né? Não faz uma conectividade uma coisa a outra. A apostila traz muito bem explicado e exemplificado a canção de Gonçalves Dias, a canção do exílio. Então, Gonçalves Dias exalta o patriotismo em Canção do Exílio, né? Ao enaltecer a natureza exuberante, o amor profundo pela sua terra natal, comparando-a com o que se encontra no exílio e destacando que sua pátria é incomparavelmente mais rica e encantadora. Então, quando um brasileiro, seja ele aonde ele estiver, ele ouvir a canção de Gonçalves Dias, não tem como ele não fazer a conectividade e relacionar a música de Gonçalves Dias com o hino nacional brasileiro, né? Então, por isso que eu coloco essa conectividade e quem tem um pouco de patriotismo é difícil não se emocionar. Então, um texto de intertextualidade é exatamente essa ideia de conectividade entre outro texto, outra imagem, outro termo. E aí temos também o resumo e a resenha. O resumo, como a palavra fala, é uma síntese das principais ideias de uma obra, sem análise ou opinião. Eu costumo dizer que é análise fria e crua de uma ideia de uma obra. Já a resenha é a análise crítica e opinião sobre uma obra, incluindo a avaliação e o contexto com que ela é escrita ou esclarecida ou interpretada, né? Então, em resumo, fichamento ajuda a organizar ideias e aprimorar a escrita, com foco em coesão, coerência, intertextualidade, para textos claros e eficazes. Assim, a produção de texto será prazerosa, fácil e terá seus objetivos. E esse é o propósito proposto pela Agenda 3 na produção de textos, né, aqui do Grupo de Estudos da Educação à Distância, o qual parabenizo aí pelo excelente trabalho, pela apostila, pelo governo do estado de São Paulo, que promove aí, né, no Centro de Educação Tecnológica Paulo Souza, esse material à disposição de todos os alunos, enfim, da comunidade. Então, espero que eu tenha feito um fichamento e uma síntese da Agenda 3. Agradeço a todos, muito obrigado, até a próxima, espero que tenha gostado.